Oi, meu povo, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero te provar que é sim possível produzir arte, mesmo que você trabalhe com fotografia comercial, e como que isso pode te ajudar a agregar valor no seu trabalho e ser relevante para o seu meio fotográfico. Fica aqui comigo até o final que você vai entender como que você pode desenvolver um trabalho com estilo próprio, ineditismo, identidade, emoção e arte. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Camila Vedovetto, eu já atuo na fotografia há mais de 10 anos, sou historiadora da arte pela FRJ, dou aulas de fotografia, dicas aqui no YouTube e no Instagram. Então, se você não está inscrito ainda nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like que toda semana tem conteúdo aqui para você. Eu sei que a ideia de produzir arte hoje em dia parece um pouco utópica, afinal o mecenato já acabou. E você, como eu, precisamos produzir em escala para sobreviver. A gente está no mundo capitalista e não dá para fugir muito disso, né? Então, como é que a gente consegue inserir arte nessa produção que a gente está condicionado a trabalhar, nessa produção um pouco mais avançada do dia a dia? A primeira coisa que a gente precisa entender é que isso é um processo de uma carreira inteira. A gente não vai chegar lá um belo dia e falar: nossa, acho que eu sou artista, produzo arte e tudo mais. Isso é sempre uma busca, é ensaio a ensaio. Inclusive, já gravei um vídeo aqui no canal a respeito disso. Se você quiser entender um pouquinho mais, vou deixar aqui no card para você ver. E o que faz a sua fotografia ser arte é justamente você ir adequando a esse processo, diminuindo a quantidade de trabalho, ir focando cliente a cliente, ir pensando ensaio a ensaio, personalizado, projeto por projeto. Aos poucos, a sua foto vai se aproximar mais do status de arte e menos do status mecânico que a gente está acostumado a ver. As fotos vão ficando cada vez mais iguais. E não é isso que a gente quer para o seu trabalho. A proposta aqui é fazer você entender que os ensaios têm que ser pensados um a um, como um projeto. E você precisa fugir desse automático. Eu sei que a luz X funcionou com o cliente X, mas aqui você tem outro cliente, outra história e deve-se ter também outro projeto que tenha mais a identidade dele e não só a sua na sua foto. Uma vez que você entende que o seu ensaio é um projeto único e que você mostrar ao seu cliente não vai deixar o estilo da sua foto mais fragilizado, você tem que se dedicar a estudar arte, percepção visual, gestalt e outros elementos que vão ajudar na narrativa da sua imagem. Uma vez que você já tem estudado a questão dos elementos visuais e como eles contribuem na sua imagem, eu deixei até aqui também alguns vídeos de cada um dos elementos e o significado deles separadamente. Agora é importante você se dedicar ao seu cliente, ouvir ele, se inspirar na história dele e deixar com que ele aconteça também na sua imagem. A imagem nunca é uma via de mão única, ela é sempre um encontro entre o fotógrafo e o fotografado. Quando a gente deixa o cliente aparecer na imagem, nos ajuda a contribuir com a composição da imagem. Ele completa a imagem nos lugares vazios que a gente deixa ele acontecer. Então é muito importante que esse espaço esteja aberto, para que essa imagem ela seja formada por duas histórias, né? A sua cultura encontrando com a cultura do cliente, que também é memória nessa foto. Eu trouxe aqui exemplos de alguns fotógrafos comerciais como você, que fazem arte de grandes proporções. Essa foto foi feita pela Annie Leibovitz e sim, ela está aqui cumprindo hora, batendo cartão como você. No caso ainda, ela trabalhava de empregada em uma empresa. Então tirem esse glamour da fotografia que vocês veem. E nesse caso, ela conseguiu produzir arte mesmo diante de uma escala de trabalho comum, de uma revista. Ela foi lá cumprir horário e conseguiu. Por isso que eu acredito que fotografia é possível você produzir arte mesmo estando comercialmente inserido. Eu acho que não precisa você separar essas duas coisas na sua cabeça, dá para fazer as duas coisas sim. A primeira imagem da Annie que eu queria analisar com vocês é essa imagem da Louise Bourgeois, acho que é isso, Bourgeois, não sei como é pronunciar o nome dela. Mas eu tava vendo um vídeo da aula da Annie Leibovitz e ela fala como é que ela conseguiu produzir essa imagem. Ela se inspirou em imagens dessa personagem jovem. Então ela pegou fotos da Louise quando ela era mais jovem, viu que a Louise costumava usar o cabelo solto e pediu para ela descer o cabelo, deixar o cabelo solto para essas fotos também. Essa forma da Annie conseguir captar a Louise era procurar aonde estava essa Louise jovem dentro dessa própria imagem. E uma coisa interessante que a Annie conta no trabalho é que ela foi pensando em fotografar com flash, enquanto os assistentes estavam fazendo a luz lá atrás, ela acabou vendo que essa
Luísa estava pronta para fotografar. E ela fotografou ela na luz ambiente que ela tinha disponível. E a foto está ali, está pronta. Então, você consegue perceber na narrativa da própria Annie Leibovitz que não é uma questão de produção. A foto, ela acontece nesse encontro muito mais na percepção da Annie de quando a Luísa estava pronta para ser fotografada do que necessariamente enquanto os assistentes tinham deixado a luz pronta. Então, é você ter a capacidade de observar a sua cena, observar o seu cliente, ver quando ele está pronto, quando ele está entregue, quando ele já te deu a foto. E você muitas vezes está preocupado com outras coisas. E se você está ali presente, prestando atenção em tudo, você resolve esse trabalho e tem uma foto de arte, uma obra, muito antes de esperar tudo ficar pronto, o set ficar iluminado da maneira que você queria. Uma coisa que eu lembro muito da faculdade, que eu gosto de trazer para os dias atuais, é que é muito importante você ter o projeto pronto, mas também deixar a situação aberta, se inspirar no acaso, incorporar o erro e deixar o acontecimento atual também interferir na sua foto. Então, por mais que eu tenha esse projeto todo pronto na hora que eu chego para o cliente, se eu tiver alguma coisa ali acontecendo de imediato que eu consiga incorporar, é importante você também estar aberto a isso. E é interessante como isso acontece no trabalho da Annie Leibovitz como um todo, praticamente, né? Ela conta algumas experiências que ela teve com algumas fotos que ela chegou com uma ideia já pensada, mas nunca uma ideia pensada por ela sozinha, uma ideia pensada a partir do cliente. Ela estuda a pessoa que ela vai fotografar e pensa, nossa, essa ideia X ou esse conceito Y casaria muito bem com essa pessoa que eu vou fotografar, por conta da história de vida dela, por conta do projeto atual que ela participa. Então a Annie sempre se inspira no fotografado. E é isso que eu busco na minha fotografia também, criar esses pequenos projetos que lidam cliente por cliente e não pensam somente eu no meu estilo, mas que deixam esse cliente aparecer, a memória dele também aparecer na foto. Outra foto que a Annie trouxe, que eu também trouxe para vocês, é da Meryl Streep. Essa foto é muito interessante, porque a Annie fala que ela estava meio cansada dela mesma. Por ser atriz, por se ver muito, a ideia da foto foi trazer essa alusão à máscara, né? Então trouxe uma brincadeira com o clown, que é uma coisa mais comum do teatro, como uma brincadeira de atriz. Então ela pintou o rosto da Meryl Streep de branco e brincou com essa ideia da máscara, de várias facetas que a atriz tem e que ela vive várias vidas em uma e tudo mais. Então você tem um conceito atrelado que ajuda também esse fotografado a se inserir na imagem, a contar um pouco de uma das vertentes que ele tem na vida. Porque uma coisa que a Annie fala, que eu acho que é legal você levar para sua vida também, é que a gente nunca consegue pegar esse fotografado como um todo. A gente vai conseguir ali explorar uma das vidas que ele tem, uma das facetas que essa pessoa possui. E se ela te entrega um pouco, usa esse pouco na foto. Usa um hobby que ela tenha, um gosto pessoal, incorpore um pouco dela nessa imagem. Quando você coloca alguma coisa da pessoa, é muito mais fácil ganhar ela, é muito mais fácil que ela se abra na sua foto. Eu lembro de algumas situações em que eu tenho pais ou noivos, homens necessariamente, que não curtem muito fotografar, não curtem muito aparecer na imagem, e eu sempre tento colocar eles de alguma forma. Por exemplo, já tive paizinhos que gostavam de pescar, e eu fiz as fotos da mamãe gestante, mas coloquei num ambiente que o pai gostava, então eu levei a mãe e o pai para pescar nas fotos. Era um ensaio gestante, era um ensaio dela, mas você fazendo o pai participar, isso se torna muito mais fácil, até porque o homem na imagem, dificilmente ele tá tão ambientado assim. O pai não tem a barriga, ele não sente o bebê chutar. Você fazer ele estar ali presente, fazendo parte daquilo, deixa ele muito mais suscetível à sua direção, mais aberto à imagem, mais colaborativo, inclusive. Outro exemplo importante que eu acho legal a gente ressaltar é o fotojornalismo. Por quê? Porque no fotojornalismo, os grandes prêmios de fotografia, a maioria contempla o fotojornalismo, e no fotojornalismo a gente não tem uma situação idealizada. A gente tem muitas vezes uma situação de muita pressão, de muita rapidez, e é um dos lugares onde mais a gente vê arte acontecendo, nesse momento decisivo, nessa pressão de se produzir uma obra com o conceito, com o enquadramento correto, com a direção correta, com a intenção em segundos. E eu trouxe aqui uma imagem de guerra do Robert Capa, que é super interessante. Então você pensa, cara, se ele conseguiu produzir uma foto dessa no meio de uma guerra, com extrema pressão, com fome, com
desespero, com bombas, o que você não faz no seu ensaio no ar-condicionado dentro do estúdio? Ou então no seu ensaio que você tem tempo de conversar com o cliente, ela tomar uma água, respirar, pensar na luz. Você entende que não tem muito o porquê não se produzir arte comercialmente? Se a gente vê a arte inserida o tempo todo num contexto histórico da fotografia, a gente olha para essa foto do Robert Capa, a gente vê esse soldado no meio da água e a gente pensa, cara, o Robert Capa teve capacidade de pensar na sensação visual que a velocidade baixa na fotometria causaria na imagem e teve essa frieza de regular a câmera para conseguir isso no meio de uma guerra, galera. Não é pouca coisa, não. Tipo, isso aqui você se compara a qualquer situação de foto que você esteja extrema, não vai ser nem próximo ao que a gente vê aqui. Inclusive, eu vou deixar para vocês o trecho do filme do Resgate do Soldado Ryan, para vocês lembrarem do tio Betinho Capa, pensando no conceito da imagem no meio daquele furdunço todo. Bem, tá parecendo aquele aniversário do seu primo capeta? Pode até estar parecendo. Mas assim, nada é desculpa na sua rotina para não produzir arte, de verdade. A ideia aqui não é jogar na sua cara e falar que você não tá produzindo arte, ou que o aniversário do seu primo capeta não é motivo suficiente para você se sentir pressionado e ter dificuldades com isso. A questão aqui é fazer você enxergar o teu potencial dentro da sua fotografia e que as adversidades do dia a dia do seu trabalho são comuns em todos os campos e que mesmo assim a gente tem o costume de diferenciar muita fotografia comercial da autoral e dá para colocar autoral na fotografia comercial sim, até porque a gente não consegue viver nesse mundo imaginário do mecenato que você produz arte porque você quer e aí a sua arte é comprada. As coisas não funcionam dessa forma, a gente não produz arte para ser comprada a posteriori, a gente tem que pegar o que o cliente demanda, o que ele precisa em projeto e entregar para ele algo que também tenha a arte inserida, que também tenha o nosso autoral, que também tenha a nossa capacidade de vida. Extrair o seu potencial máximo na fotografia só depende de você, do seu esforço, do seu estudo. E nada como lembrar do tio Betinho no final para dar aquele empurrãozinho na hora que a desculpa surgir, né? Eu espero que essa reflexão te ajude de alguma forma na sua fotografia e que faça você pensar que é possível sim agregar esses dois mundos juntos, viver de fotografia e ainda assim produzir arte juntamente com isso. Então comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se ficou com alguma dúvida, se você tem de repente alguma sugestão para os próximos vídeos aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar a gente também no Instagram. Todo dia tem dica de fotografia lá e toda semana tem vídeo por aqui.